A todos que estão no evento, um bom dia para todos. A gente vai agora para a nossa palestra de Engenharia e Segurança Alimentar. João, seja muito bem-vindo. Para quem não conhece o João é engenheiro agrônomo e ele é colaborador do Instituto Fome Zero e hoje ele vai falar para a gente sobre segurança alimentar e engenharia. João, seja muito bem-vindo. O espaço é totalmente seu, fique à vontade. Olá, muito obrigado pela recepção calorosa. Eu espero que eu possa contribuir aí com esse dia de debate, falando um pouco sobre a segurança alimentar, que sofreu duros golpes aí durante a pandemia e durante o atual governo do Brasil, e o que a gente pode fazer enquanto engenheiros, né? Eu vou começar aqui a compartilhar minha tela. Todo mundo está vendo a apresentação? Estamos vendo sim, João. Legal, bacana. Bom, me chamo João Pedro Magro, sou formado em engenharia agronômica pela Exalc. Atualmente eu trabalho no Instituto Fome Zero, sou colaborador, que é um instituto que debate principalmente segurança alimentar, né? É um instituto criado pelo José Graziano, que a gente vai conversar um pouco mais sobre quais são as funções, o que fez ao longo da vida aí. Bom, o primeiro slide que eu queria trazer é um slide que é o mapa da fome, que é um mapa da fome muito conhecido já, que das áreas alimentares do Brasil, feito pelo José de Castro. Esse é um mapa de 1946. Então, a gente acabou de sair de uma guerra, né, no mundo. E o José de Castro monta, cartografa a fome no Brasil. Então, nós temos basicamente 5 grandes regiões, que é o norte, né, e a região amazônica, o litoral do Nordeste, que inclui ali também o Espírito Santo, e o norte e nordeste açucareiro, né? A gente tem o sertão nordestino, né, que é ali o 3, que teve uma grande importância porque é uma área de fome endêmica, ou seja, é uma fome que, além de ser endêmica, além de você ter ela, como na região norte, na região amazônica, no litoral do Nordeste, você tem epidemias de fome. Essas epidemias de fome, no caso ali do sertão nordestino, ela se dá principalmente por eventos climáticos, extremos climáticos, né? A gente teve uma grande fome, né, que foi durante a Grande Seca, que aconteceu de 1877 a 1879, que historiadores estimam que cerca de 500 mil pessoas morreram, então é uma fome que foi, que foi gerada por extremos climáticos e muito importante. Logo em seguida, a gente tem a outra seca, outras duas secas, de 1915 e 1932, onde, inclusive, são criados campos de concentração, vamos botar assim, ou currais do governo da fome, principalmente no Ceará, na região de Fortaleza. Inclusive, é muito interessante, tem muito material no YouTube, vale a pena dar uma olhada. Logo em seguida, a gente tem o Centro-Oeste e o Sul, que são regiões de subnutrição, na verdade. Então você não tem essa fome endêmica, como a gente observa no Norte e Nordeste, mas você tem subnutrição. Subnutrição é você não ter uma alimentação adequada, seja em valores energéticos, proteicos ou de nutrientes, né? Para apresentar um pouco mais de José de Castro, que é um cara muito importante dentro da discussão da fome, não só no Brasil como no mundo. Ele, em 1947, funda o Instituto de Nutrição da Universidade do Brasil, que é a atual UFRJ, e numa conferência em 1948 ele entra para a FAO. Então, é a primeira vez que a fome é debatida dessa forma sistematizada no mundo, né, principalmente nesses órgãos que representam grande parte dos setores que estão preocupados com o desenvolvimento do mundo. E quem traz esse debate é o José de Castro, né? Ele sofre bastante crítica, não é fácil falar sobre a fome, ainda mais no mundo que acabou de sair de um dos seus maiores conflitos, né?
mas ele traz isso e logra, pelo menos, iniciar o debate. Bom, o slide que a gente está vendo agora são dados e declarações do SOF de 2020, não são nem de 2021, né, que é esse último SOF que saiu. Para quem não está muito ambientado na linguagem, SOF é um relatório de segurança alimentar mundial da FAO. E já em 2020, a ONU declarava que a gente não estava no caminho, a ONU e a FAO declaravam que a gente não estava no caminho para atingir o Zero Hunger. O que é o Zero Hunger, né? O Fome Zero. São 2 ODSs, um ODS, né, de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que está diretamente ligado com outro ODS, que é o ODS 1. Então, o Zero Hunger é o ODS 2 e o ODS 1 é o combate à miséria. E esses ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, foram criados em 2014 e um dos principais participantes e que pleitearam, né, a inclusão do Zero Hunger dentro desses ODS foi o José Graziano da Silva, atual diretor do Instituto Fome Zero, que é uma contribuição muito importante, né? Porque não existe número aceitável da fome que não seja 0%. Então, e ter um debate amplo disso na sociedade como um todo sempre foi necessário e, de novo, é um brasileiro que leva, porque graças a Josué de Castro, pernambucano, nós conseguimos iniciar a sistematização da fome e do estudo da fome no mundo. Bom, em 2020 a gente já está off-track, então a gente não necessariamente vai chegar em 2030 com o Zero Hunger, que era o objetivo, né, do DS2. Quando esse relatório de segurança alimentar foi feito, a gente estava no início da pandemia. E o que se esperava é que os mais vulneráveis iam sofrer mais com essa pandemia, necessariamente, como aconteceu, a gente vai ver agora dados do SOF de 2021. E o que mais preocupava na época eram 2 fatores de desnutrição, né? Então, subnutrição de falta de alimento, né, incapacidade de acesso ao alimento, e má nutrição de consumo de alimentos com valores baixos, né, de nutracêuticos baixos, e que podem gerar outros problemas como sobrepeso, né? Então a gente tem 2 problemas se agravando ao mesmo tempo na pandemia. A gente vai discutir mais sobre quais são as características de cada um. Bom, esse slide já é do SOF de 2021 e ele traz aqui o People Undernourished, que é basicamente a população que não tem acesso à dieta necessária, né, para se considerar pelo menos nutrido. Como a gente pode ver, a partir de 2017, na verdade, a partir de 2016, a gente já tem uma tendência no aumento de pessoas que passam fome no mundo. E quando chega a pandemia, na verdade, você tem um salto bastante expressivo, né? Você pode ver que foram dados intervalos de confiança ali, nos eixos, né, na estimativa de 2020, porque a coleta de dados foi relativamente prejudicada pela pandemia, né? Mas, de qualquer forma, eles são dados, dentro do mediano, são dados muito alarmantes, né? A gente saiu de 8% da população mundial, 8,4%, passando fome, para quase 10%. Então, é um aumento muito expressivo durante a pandemia. Quando a gente compara, quer dizer, esse crescimento, esse aumento das pessoas, né, subnutridas, com o PIB per capita mundial, a gente consegue ver uma relação muito forte entre essas 2 variáveis. O PIB per capita não é uma das melhores variáveis para ser utilizada, porque ele pode enviesar um pouco, porque não está falando necessariamente sobre distribuição de renda, que é um fator muito importante para a fome. Mas, como a gente pode perceber,
A gente tem uma variação anual do PIB negativa em 2020, e junto com essa variação que foi muito expressiva, negativa, a gente tem uma variação muito expressiva também no número de subnutridos. E que é muito importante a gente sempre ter em mente essa relação de economia e subnutridos, acesso à comida. Quando a gente está falando, então, sobre os fatores que a ONU enxerga, né, e sistematiza de possíveis agravantes da fome, nós temos afetados por conflitos armados, afetados por extremos climáticos, né, como eu já trouxe para vocês ali na questão do semiárido nordestino, alta desigualdade de renda e afetados por uma desaceleração da economia. Se a gente for desconsiderar as regiões que são afetadas pelos conflitos armados, né, que é muito diferente, porque conflitos armados você tem toda uma desagregação de uma cadeia alimentar, né? Então você tem toda uma cadeia alimentar que é desagregada, que é prejudicada e faz com que o alimento não consiga se se deslocar e as pessoas realmente não conseguem ter acesso a ele. Então, tirando esse evento, que é de não distribuição, os dois mais expressivos são os dois motivos mais expressivos são motivos econômicos, né, como a gente pode ver. Então, são desacelerações, a desaceleração econômica e a grande desigualdade de renda, né, como a gente pode ver, influenciam muito, principalmente a desaceleração econômica, né, que é o mais expressivo de todos e que são países que sofrem desaceleração econômica, são países que estão muito mais sujeitos ao aumento da subnutrição na sua população, na prevalência na sua população. Agora, eu estava falando sobre subnutrição, agora eu vou mudar um pouco, então eu vou ter que fazer um parênteses aqui, metodológico, e eu vou falar um pouco sobre segurança alimentar. No mundo a gente tem o FIES, que é uma escala de experiência de segurança alimentar que é utilizada pela ONU, e no Brasil a gente tem a EBIA, que é a Escala Brasileira de Segurança Alimentar. Eu vou falar sobre o FIES, mas muito do que é falado para o FIES vale para a EBIA, com, claro, algumas diferenças metodológicas entre as duas. A segurança alimentar no FIES é considerado como um acesso adequado em qualidade e quantidade de alimentos. Uma insegurança alimentar moderada é uma pessoa que enfrenta alguma incerteza ou tem que sacrificar algum consumo primário para conseguir se alimentar. Então, essa pessoa pode deixar de comer algum tipo de alimento, ou essa pessoa pode deixar de consumir algum outro produto para garantir a sua alimentação. E já em insegurança alimentar grave, são pessoas que passam uma refeição, um dia sem comer, ou vários dias, né, e não tem a certeza do alimento, né? Acho que essa incerteza de conseguir o alimento, seja no dia ou no dia seguinte. Aqui a gente está vendo a prevalência de insegurança alimentar na América Latina e Caribe. Dentro do SOF de 2021, uma das regiões que mais sofreu com a pandemia foi justamente a América, né? Se a gente pegar a América Latina e Caribe inteira, teve um acréscimo de 19% na insegurança alimentar moderada ou grave. Se você olhar para a insegurança grave, foi de 3%, 3,10%, que é um acréscimo muito expressivo se você for comparar com o acréscimo de moderado, ou seja, a aceleração do grave foi até maior do que a moderada. Quando a gente fecha um pouco mais o nosso escopo e vai para a América do Sul,
lembrando que a América do Sul, dentro do continente, do continente americano, é uma das regiões que mais produz alimento, né? Não só alimento como commodities. Então, tenho a fala do celeiro do mundo. Então, a nossa região é responsável por grande parte da produção e distribuição de alimentos, seja para ser humano, seja para rebanho no mundo. E quando a gente olha especificamente para a América do Sul, a gente tem um acréscimo que é explosivo de 27% de insegurança alimentar moderada ou grave, o que é muito expressivo, né? Em um ano, você ter um aumento de mais de um quarto em pontos percentuais é muito grande. E, de novo, a insegurança alimentar grave é muito expressiva e contribui aí com 4,10%. Então, assim, 4,10% a mais da população da América do Sul não tem certeza se vai comer ou acaba pulando refeições, né? Isso é muito grave. A gente vai debatendo mais para frente quais são as implicações de inseguranças alimentares e seus níveis, né? Só uma questão para repassar, então, segurança alimentar e nutricional, então, vamos colocar assim, quando tá tudo bem, é um acesso regular e permanente, né, a alimentos. Então, são pessoas que têm qualidade e quantidade suficiente para se alimentar e que conseguem ter as suas necessidades essenciais cumpridas, né, e que também tem uma diversidade cultural dentro dessa alimentação, uma diversidade de alimentos, né? Então, isso é considerado segurança alimentar. Quando a gente vai para a insegurança alimentar, é realmente a capacidade do acesso regular e permanente aos alimentos, né? Ou, em questão de quantidade, não ter acesso, ou qualidade também, né? É muito importante a gente se atentar que não é só alimento, mas sim qualidade. A escala EBIA, que é o próximo slide que eu vou mostrar, ela é uma escala que ela tem mais uma insegurança, né? Então, a gente vai ver aqui que na escala EBIA eu tenho insegurança alimentar leve, moderada e grave, e segurança alimentar. Então, na escala EBIA a gente tem o acréscimo da insegurança alimentar leve, né? O que é importante a gente observar nesse gráfico? Esse gráfico vem da Rede Pensan, da Vigisan, que é uma pesquisa feita pela Rede Pensan de segurança alimentar. Essa pesquisa foi pensada metodologicamente para ser comparável às pesquisas promovidas pelo IBGE, que trazem a escala EBIA de insegurança alimentar. Então, ela é comparável a todos esses dados aqui que eu estou trazendo, da PNAD e da POF. O que nós conseguimos entender e compreender é que até 2013 você tem uma ascensão da segurança alimentar, né? Salvo a insegurança alimentar leve, que aí a gente vai discutir também mais um pouco para frente, você tem um decréscimo da insegurança alimentar moderada e grave. A partir de 2014, o Brasil sai do mapa da fome da ONU. Isso é um marco muito importante. Se você olhar aqui nesse gráfico, em 2013, a gente ali acabou cortando, mas a gente tem 74% da população em segurança alimentar, e menos de 4%, ali 4,2% de pessoas em segurança alimentar grave. Em 2014, essa porcentagem reduz. Logo em seguida, a gente tem a POF. E com a POF já começa a primeira virada de tendência, que é uma virada de tendência que também é observada no resto do mundo, a partir ali de 2015,
que é oriunda, então, essa verdade tendência de redução da insegurança alimentar no mundo e no Brasil se dá principalmente pela crise econômica que a gente passou nessa época. Então, em 2018, na POF, né, pesquisa de orçamento familiar do IBGE, a gente já tem um aumento na insegurança alimentar, né, então um decréscimo na insegurança alimentar, e esse aumento se dá principalmente na insegurança alimentar leve. A insegurança alimentar leve ela tem uma relação muito próxima com qualidade de produtos, né? Qualidade de produtos que a gente está consumindo, principalmente quanto se esse produto é fresco ou não, tá? Então, quando eu falar aqui sobre insegurança alimentar leve, é que a pessoa está deixando de comer produtos in natura, produtos com alto valor nutracêutico, e acaba comendo outros tipos de produto. Normalmente são produtos mais industrializados e com menor valor nutracêutico. Quando a gente chega no inquérito Vigessan, que foi feito em dezembro de 2020, então no final do primeiro ano, né, da pandemia, a gente tem um grande acréscimo no número de pessoas em insegurança alimentar, e dá para observar isso quando a gente vê que 44, quase 45% das pessoas estão em insegurança alimentar. Então, mais de 50% da população brasileira está sofrendo algum tipo de privação alimentar, né, durante esse período. É sempre bom lembrar que essa pesquisa foi feita ainda durante o último pagamento da última parcela do auxílio emergencial, né? Isso é muito importante, porque, de novo, essa relação entre renda e insegurança alimentar é muito forte. E então, como a gente não tem nenhuma outra, a gente tem mais uma, na verdade, da Unicef que acabou de sair, mas a gente não tem nenhuma outra comparável como a Vigessan com os dados oficiais do IBGE, é possível que tenha se deteriorado ainda mais rápido e mais a segurança alimentar no Brasil. Esse daqui é um mapa que é basicamente aquele gráfico, só que plotado e disperso na região do Brasil. Então, o que vale a pena olhar, né, que você tem ali as porcentagens, no canto inferior direito, as porcentagens de insegurança alimentar no país. E, nitidamente, em 2013, quer dizer, de 2004 até 2013, você tem uma redução expressiva, né, dessa população que passa por insegurança alimentar. Lembrando que em 2014 a gente sai do mapa da fome. E depois, em 2018, a gente volta para o mapa da fome, né, com a POF, como eu já havia dito, e em 2020, com o inquérito da Vigessan, a gente volta a patamares de 2004, né? Até piores, né? Porque se você olhar em 2004, a porção sul do país não sofria com mais de 4% de insegurança alimentar, o que ocorre hoje em dia, o que ocorreu em 2020, né, durante a pesquisa. Eu queria trazer aqui esse mapa do José de Castro mais uma vez, para a gente fazer uma comparação visual mesmo de como se dá essa dispersão da fome. Quer dizer, esse mapa que a gente está vendo de 1946, se você olhar para ele e olhar para a foto do Brasil em 2004 e em 2020, você vai ver que a fome tem uma dispersão que, que se mantém até hoje, né? Isso é muito preocupante e isso é muito sério, né? Quando a gente está falando de fome, a gente não está falando de alguns dias sem comer. Quando a gente está falando de fome, a gente está falando da possibilidade de um ser humano não conseguir se desenvolver em plena capacidade, né? Então, fome na infância é uma questão muito séria. Você não ter uma nutrição adequada para na gestação ou de puérperas também é muito sério, né? Para a amamentação é muito sério. Então, quando a gente trata de fome no Brasil, e a gente tem que entender que isso é um fenômeno socioeconômico,
e também, né, em algumas regiões do Brasil ambiental, a gente tem que entender que a gente tem uma história de relação com a fome, vamos colocar assim, e essa história ela tem um agravamento muito sério para a nossa população e traz flagelos muito sérios para a nossa população, né? Como um todo, principalmente a população com mais baixa renda. Bom, durante o inquérito da Vigisan, você tem algumas clivagens, né? Você tem alguns moderadores de grande importância. Então, você tem 14% a mais de vulnerabilidade se o entrevistado não tem alguma escolaridade, né? Então, sem escolaridade. Você tem 10% a mais de vulnerabilidade, dependendo se a sua cor da pele for preta ou parda, né? E você tem 11% a mais se a pessoa de referência, né, em pesquisas censitárias, você sempre tem uma pessoa de referência na casa. Então, se essa pessoa de referência for mulher, ou se a mulher for o arrimo de família, né, você tem 11% a mais de chance de passar fome, né, durante esse primeiro período da pandemia. E é muito importante a gente gravar essas características, principalmente a parte da mulher, porque isso tem um desdobramento mais para frente. Aqui ainda do inquérito da Vigisan, a gente tem um comparativo entre a insegurança alimentar, os níveis de insegurança alimentar, no Brasil, na região urbana e na região rural. E o que é muito expressivo é você ver que na região rural a insegurança alimentar foi muito maior do que na região urbana. Ou seja, da onde vem o alimento se passa mais fome. Isso é muito interessante para pensar e tem implicações diretas, né? E na cultura, né? Na região, tem implicações diretas econômicas, né? Se a gente for pensar, então, aqui no próximo slide, na área rural, você tem um aumento de 2 vezes, se você não tiver água para produzir alimento. Então, vamos lembrar na primeira discussão que eu trouxe do José de Castro, extremos climáticos e seca, né? Mas se você não tem água para produzir alimentos, você tem 2 vezes mais, vamos botar, probabilidade de passar fome. E se você não tiver água para dar para os animais, também você tem um acréscimo de 2 vezes. Mas, além disso, a insegurança alimentar no campo, ela não se dá só por falta de recursos, mas também por falta de terra, né? Então, você tem no Brasil uma distribuição fundiária que é desigual, né? Então, você tem muita gente no campo sem terra para produzir alimento. E isso é muito sério, porque para você atingir não só segurança alimentar, como soberania alimentar, é necessário terra para a pessoa produzir alimento, né? Isso é muito importante, né? Se a gente for pensar de novo sobre o celeiro do mundo, né? Para qual alimento e para quem está sendo produzido e quem está produzindo, né? Como força de trabalho, mão de obra ali, ele tem acesso ou não esse alimento, né? Então são questionamentos muito importantes serem feitos. Bom, ainda dentro da Vigisan, agora chega a questão do trabalho, né, e da renda. Se o trabalhador é informal, quando a gente compara ele com trabalhadores formais, ele tem 4 vezes mais probabilidade de sofrer alguma insegurança alimentar. E se ele for desempregado, 6 vezes. Lembrando mais uma vez que ainda estava sendo pago a última parcela do auxílio emergencial, né? Então, 6 vezes mais comparando com uma pessoa empregada, né, de carteira assinada, é muita coisa e merece uma atenção. Aqui a comparação entre rendimento, né, até um salário mínimo per capita, domiciliar, e de um quarto, né, até um quarto do salário mínimo per capita, até um salário mínimo per capita,
E aí você consegue observar que existe quase uma correlação inversa, né, entre a quantidade de salários mínimos, né, ou a renda do domicílio e a insegurança alimentar. Até um salário mínimo per capita, você tem um quarto de salário mínimo per capita, você tem aí 15% de domicílios em segurança alimentar. E quando você vai para o outro extremo, você tem quase 80%, né, quase 77% de domicílios em segurança alimentar, né? Então, essa é uma das importâncias da renda, né, do, da aquisição, na aquisição e acesso a alimentos. Aqui é um gráfico muito interessante e que traz dados do IPEA, do IBGE, da PNAD, que é a extrema pobreza no Brasil, que é miséria, né? Vamos colocar no nome assim, a miséria no Brasil. Você tem uma mudança de tendência de novo no ano de 2014, 2015, né? E para a gente ter uma ideia do que aconteceu agora entre 2020 e 2021, foi que a gente voltou para 2004, ou seja, né, a prevalência na população, a tamanho da nossa população de pobres, né, relativa, no Brasil, voltou a números de 2004. É muito interessante a gente olhar como é o comportamento do gráfico em 2020. Quer dizer, a gente tinha muita gente, a gente tinha uma ascensão da prevalência de miséria no Brasil, na população. Você tem aí o pagamento do auxílio emergencial. Então, se você for olhar ali entre a transição de 2020 e 2021, você tem uma queda no número de miseráveis no Brasil. E logo em seguida, quando acaba o auxílio emergencial, você tem uma explosão do número de miseráveis no Brasil, né? Isso é muito expressivo. Como eu estava falando, então, a importância do auxílio emergencial e da renda na segurança alimentar é muito grande. E como eu trouxe no inquérito da Vigisan, quer dizer, cerca de 11% de chance, a mais de chance, se a reunião de família for mulher, quando a gente traz isso, né, para o nosso escopo e a gente avalia como estava previsto e como é agora, né, a rodada do auxílio emergencial de 2021, nós temos a porção mais afetada pela insegurança alimentar, recebendo menos, né, que são mulheres chefes de família, que são R$ 150. A gente tem outras famílias recebendo, né, R$ 370, então muito menos especificado, e pessoas que moram sozinhas recebendo R$ 250. Se a gente for somar tudo aqui, não dá 50 milhões de pessoas, né? O que é muito pouco. O Brasil é 1/5 da população brasileira, né? Então, são muito poucos beneficiários de uma coisa que, como a gente viu, de um auxílio que, como a gente viu anteriormente, quando era de R$ 600, era pouco, mas ajudou bastante, né, no combate à fome e à miséria no país. E agora, né, na rodada de 2021, se deteriora, né? Para ter uma ideia, se ter uma noção do que está acontecendo, o valor da cesta básica aqui em São Paulo, em março, estava em R$ 1.000, né? 1.007. Ou seja, com uma mulher chefe de família com R$ 150, paga um pouco mais de 10% dessa cesta básica. E isso é muito sério, né? Então, a renda, o acesso à renda, né, distribuição de renda, o auxílio emergencial dentro da segurança alimentar é muito importante. Quando esses dados aqui são de novo da SOF 2021, e ele traz um comparativo entre o custo da dieta na América Latina, América Central, Caribe, América do Sul e no Brasil. Aqui a gente consegue observar 3 dietas, né? Que é a suficiente energia, ou seja, você tem a quantidade de calorias necessárias para
terminar o dia, adequada em nutrientes, né? Então, você tem nutrientes, taxas de nutrientes adequadas, então você tem um alimento que supre a sua necessidade nutricional e alimentação saudável. A alimentação saudável envolve não só a questão de nutrientes, mas também a questão de quantidade de fibras, da onde é proveniente, né, esses nutrientes, são produtos frescos ou não. Como a gente pode ver, na América do Sul, o Brasil ainda tem um valor um pouco menor, né? Esses são os custos das dietas em paridade de preço. O último dado de 2017, na verdade 2018, eu acabei não mudando o título desse gráfico. Como a gente pode ver, você tem uma disparidade muito grande, né? Para você ter uma suficiente energia, você paga aí 0,82 dólares, mas para você já ter uma adequada em nutrientes, você tem um salto para 2,45 dólares. Então, essa questão do acesso ao auxílio emergencial, né? Não só o auxílio emergencial, mas a renda, é muito importante porque você tem uma alimentação direta na dieta. Quando a gente olha para isso durante a pandemia, essa é outra pesquisa que foi feita pela Food for Justice, da Universidade de Berlim. Ela traz esse número alarmante, né, que 85% dos domicílios que foram consultados, 85% do consumo de alimentos saudáveis foi reduzido durante a pandemia. Então, dos domicílios que estavam em segurança alimentar, 85% do que eles consumiam de qualidade, né, nutricional e saudáveis, né, alimentos saudáveis, foi reduzido. E isso é muito importante ter em mente. Por quê? Porque quando a gente destrincha esse dado, a gente olha que houve uma redução no consumo de carne. É discutível se é saudável ou não, né? Mas é um parâmetro para a gente entender economicamente o que está acontecendo, né? E nutricionalmente também. Então, a gente teve uma expressiva redução de carne, a gente teve uma expressiva redução de queijos, né? Então, são produtos de origem animal, que são muito importantes. Agora, frutas, hortaliças e legumes, que são de origem vegetal, também sofreu um decréscimo muito expressivo. Então, os in natura que são relacionados à qualidade alimentar, né, e nutricional, saudável ou não. Em contrapartida, a gente teve um aumento de 18% no consumo de ovos. A Food for Justice, essa pesquisa foi feita mais ou menos no mesmo período da pesquisa da Vigisan, tá? E então, isso mostra qual a importância da gente ter esse auxílio, não só para uma questão de acesso à alimentação, mas também a qualidade da alimentação. Isso se dá, o desdobramento disso é invariável, né? Ele não tem muito para onde escapar. Em 2019, a gente sofria de dois problemas, de dois extremos da curva, vamos colocar assim. Então, a gente tinha um aumento da população em insegurança alimentar, né, que não comia, e aí a gente também tem do outro lado o aumento da população com obesidade ou sobrepeso. Isso é muito interessante, né, porque são os dois extremos da distribuição, né? Então, se a gente for parar para pensar, não só se passa fome, como se come mal. Então, o tipo de alimento que tem acesso, que a população tem acesso, é um alimento com baixo valor nutracêutico. A evolução ao longo dos anos é muito expressiva, né? Então, o primeiro registro é da POF, onde a gente tem aí somado com o sobrepeso ou obesidade, quase
quase mais de 50% da população. E na pesquisa nacional, a gente tem ali pesquisa nacional de saúde, em 2019, a gente já tem um aumento explosivo. E o que mais chama atenção é que entre 2003 e 2013, né, essa década, você teve um aumento mais expressivo e mais rápido, né, velocidade de crescimento, foi de sobrepeso. Só que entre 2013 e 2019, você tem um aumento mais expressivo da obesidade já. Ou seja, né, essa linha azul, que é a diferença entre obesidade e sobrepeso, ou seja, pela primeira vez no registro, você tem a obesidade passando, né, o crescimento em pontos percentuais do sobrepeso. Isso é muito sério. Isso é o outro lado da distribuição, né? Que é um problema sério de saúde, tem uma série de desdobramentos também no desenvolvimento. E quando aqui são pessoas com mais de 18 anos, saíram diversas matérias esse ano debatendo sobre a obesidade infantil, né? Em pessoas menores de 18 anos, que também é um problema sério no Brasil. Bom, esse agravamento da obesidade e sobrepeso, na verdade, ele também se dá pela qualidade, né, de novo, do alimento. Então, como a gente viu alguns slides para trás, frutas, hortaliças, legumes que tiveram seu consumo reduzido, normalmente esse consumo é substituído por produtos industrializados. A variação de preços no Brasil, eu não trouxe nenhum slide, mas a variação de preços de alimentos no Brasil, produtos in natura tiveram variações já, um aumento, né, uma inflação nos seus preços muito maior e expressiva do que produtos industrializados ou ultraprocessados. Então, isso faz com que o alimento processado seja mais barato, apesar de não alimentar da forma necessária, né? Então, é muito interessante parar para pensar nisso. Aqui, eu trouxe mais uma vez a comparação entre o que está acontecendo na nossa economia, né? Quer dizer, essa concentração de renda e e quais são os players nesse crescimento. Então, o Brasil é o celeiro do mundo, o Brasil é uma potência agrícola, né? E durante a pandemia a gente tem um crescimento expressivo, né, na exportação. O setor agrícola é o que puxou, né, o crescimento, o PIB, esse PIB de 4%, esse PIBinho, que a gente observou agora, que foi puxado basicamente por essas exportações. E se a gente compara a economia brasileira com o resto do mundo, é uma economia que está estagnada. A combinação desses fatores é muito séria, porque esses bens agrícolas, eles não são necessariamente alimentos e eles são produzidos por grandes latifúndios, né? E quando a gente está falando sobre grandes latifúndios, e que não necessariamente são alimentos, esses grandes latifúndios não contribuem, mas não com uma contribuição tão expressiva assim no sistema agroalimentar brasileiro, né? E além disso, eles geram uma renda que é extremamente concentrada, né? É uma renda que fica ali na mão de meia dúzia de produtores e que você não tem uma distribuição dessa renda. Então isso é muito sério, porque mais uma vez a gente tem um crescimento, mas a gente tem um crescimento que não é distribuído. Quando a gente olha para o índice de Gini, o índice de Gini é o índice que traz a concentração de renda de um país, né? Então, quando a gente traz o índice de Gini, é, esse, essa fonte é do Centro de Estudos da FGV Social, a gente vê que, de novo, 2014, 2015, você tem uma inversão, né, dessa tendência. E em 2020, 2021, apesar de ter um crescimento aí, PIB trimestral, você tem um aumento
de novo explosivo. Então, é quase o aumento da insegurança alimentar e o aumento da concentração de renda, eles se conversam e tem uma correlação forte. Bom, as principais causas, então, né, da fome no Brasil. Nós somos um país que tem um baixo nível de remuneração, né? Principalmente se a gente usar o salário mínimo de referência. Nosso salário mínimo faz um certo tempo que não é corrigido nem pelo IPCA e a níveis de IPCA, né? E se a gente for pegar o IPAB, né, que o índice de preços de alimentos e bebidas, varia mais que o IPCA, né, em proporções maiores, ou seja, você não supre nem a necessidade de se pagar aí o alimento. A gente tem um alto nível de desemprego e informalidade no país, né? Então, de novo, se a gente voltar para a Vigessan, o desemprego e a informalidade são fatores preponderantes na fome e que agravantes na fome, né? E todas essas características são resultantes de um baixo crescimento econômico observado aí no último período. Outro problema muito sério é que a gente tem um modelo agrícola de agroexportador, né? Que, como eu já disse, ele não distribui renda, não promove um crescimento intersetorial, então não gera emprego, não gera, né, expressivo, né? Não gera crescimento intersetorial dos outros setores de serviços tão expressivo, e que cresce, mas não cresce na proporção necessária para absorver essa mão de obra e essa população que não tem acesso a trabalho. E em terceiro ponto, é um alto nível de concentração de renda, né? Então, miséria, que acaba agravando a fome, como eu já trouxe ali no slide anterior, com o índice de Gini, e comentando sobre essa característica desse modelo agroexportador e desse crescimento sustentado, principalmente nos últimos anos, pelo agronegócio no Brasil. Bom, dado todas as considerações, o que a gente consegue fazer, né? Então, tem todo esse cenário, que é um cenário muito sério, que são muito expressiva a concentração de renda, muito expressiva o aumento da insegurança alimentar. Então, quais são as possibilidades, quais são os possíveis caminhos a serem tomados, principalmente para nós engenheiros, né? O Brasil, ele sofre desses contextos, principalmente de três contextos, né? Variações em extremos climáticos, né? De novo, desde José de Castro até geada na porção sul-sudeste no país, que gera impacto, né, na produção de alimentos econômicos. Uma desaceleração econômica desde 2014, 2015, e, em decorrência, né, a inacessibilidade a dietas saudáveis pela população. Dentro das possíveis caminhos para a transformação, eu diria que um importante, que a engenharia tem muito ao que contribuir, é aumentar a resiliência climática dos sistemas agroalimentares, né? Então, pensar, modelar novos sistemas agroalimentares e principalmente sistemas produtivos é uma das funções que passa pela gente, né? Outra questão é reduzir, né, o custo dos alimentos saudáveis. Eu sempre sou muito reticente quanto à redução do preço de alimento. Eu acho que a questão não é só a redução do preço de alimento. A questão é que não é que o preço está alto, é que a gente ganha pouco, né? E essa diferença é muito interessante a gente colocar, porque o alimento no país, no Brasil, como eu trouxe no gráfico um pouco para cima da SOF, de comparação entre o custo das dietas, o custo no Brasil não é tão alto assim, mas no Brasil a gente tem uma renda baixa. Então, né? Mas, mesmo assim, reduzir o custo de alimento, pelo menos o produtivo, deixando assim
uma margem de lucro maior para quem está no campo, né? Voltando à questão do campo, a fome no campo, é uma possível solução que a gente pode trazer. E promoção de padrões alimentares com impacto positivo na saúde e no meio ambiente, né? Então, se desenvolver um mercado de consumo mais consciente, né? A gente tem a capacidade de trazer novas formas de disponibilizar esses alimentos, né? É uma possibilidade, né? De gerar esse impacto positivo na saúde humana. Então, reduzir o processamento e aumentar o acesso a alimentos mais saudáveis e tentar ao máximo reduzir esse, esse dano ao meio ambiente. Se a gente for trazer mais para políticas mais diretas, né? Agora, em 2021, a gente teve o Food System Summit, que são diálogos entre algumas partes da esfera social, e a ONU trouxe algumas linhas de ação. Uma das linhas de ação é garantir o acesso seguro de alimentos nutritivos, né? E você tem algumas áreas de ação. Dentro dessas áreas de ação, e que também são funções que dialogam diretamente com a engenharia, você tem a capacitação de pequenos produtores, né? Então, extensão rural, que quem já fez extensão rural, ou quem já dialogou com produtores, entende que a, que a realidade no país é muito diferente, dependendo de onde você vai, e que é muito complicado dialogar muitas vezes, né? Por exemplo, você ter que ensinar um produtor como ele vai programar a sua escala produtiva, sendo que ele é analfabeto. Como que eu faço para um produtor conseguir contar 40 dias para frente para saber quando ele vai colher alface, quando ele não sabe contar? Então, que é um lugar que precisa de gente pensando nisso, e precisa de gente fazendo isso, que tenha a capacidade de dialogar com diferentes situações, né? E para dialogar, a gente vai precisar de tecnologia em pequena escala. Então, tecnologia em pequena escala vai desde um sensor para irrigação de solo automatizado, com energia solar, até aplicativo ou tecnologia social de organização que seja mais acessível para populações mais carentes e pobres, né? Dentro desse campo. Outra questão que é muito importante para a gente é disponibilizar energia limpa, né? E agregação de valor nas cadeias de distribuição desses alimentos. Então, que também perpassa aí pela função do engenheiro agrônomo. O outro ponto, né, que é facilitar o acesso, então, estimular o cultivo de culturas que são subutilizadas, então, melhoramento, criar novos sistemas produtivos com essas culturas, apoiar a inovação, né? Então, inovar na área dos pequenos e médios produtores e empresas, né? Operações que distribuem alimentos nutritivos e frescos. Melhorar a infraestrutura dos cultivos, de novo, né? Então, pensar em sistemas produtivos. E aí, já para o pessoal da engenharia de alimento, né? Um pouco da engenharia agronômica também, a fortificação de alimentos, né, na produção. Então, selecionar cultivares com características mais nutracêuticas mais interessantes, né? A Embrapa fez muito isso, com mandioca, com batata doce, e continua fazendo, né, com arroz, inclusive. Não Embrapa, mas outros. E também, no final, né, uma questão de segurança alimentar é a questão da inocuidade e
melhorar a rastreabilidade desses produtos, né? Então, criar sistemas de rastreabilidade de produtos agrícolas que também facilitem a gente acompanhar de onde vem, para onde vai e como eles estão sendo distribuídos na população. Bom, já como comentários finais, a pandemia da Covid é a maior crise sanitária que a gente passou nos últimos tempos, né? E ela agrava a fome seriamente. Então é muito sério o que a gente está passando. E é muito é um extremo, e é um extremo que ele talvez a gente não consiga observar agora e vai se desdobrar aí por algumas gerações, muito possivelmente. O que resta para a gente fazer em uma questão aí já do poder público, né? Um auxílio emergencial, como a gente já debateu, em valores adequados, quer dizer, esse segundo auxílio emergencial de 2021 não supra essa necessidade, né, do que que a gente viu do primeiro auxílio emergencial em 2020. A gente precisa brigar por uma recomposição das políticas que promovem a segurança alimentar, né? E para a gente conseguir assegurar o funcionamento dessas políticas públicas, a gente tem que acabar com a PEC do teto de gastos, né? Porque isso não vai viabilizar e, né, não deixa a gente reimplementar políticas sociais, políticas públicas de combate à fome, que a gente já tinha implementado, e a recomposição dos CONSEAs, que são em nível estadual, municipal e federal, para a gente conseguir ter ideia do que é a fome, como a gente pode lidar com ela agora, em 2020, 2021, né? 2021, 2022, desculpa. E para a gente conseguir ter uma organização e um contato maior entre as esferas sociais e do poder público. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, João, pela sua contribuição ao evento, pela palestra. E nós temos algumas perguntas que o pessoal mandou, e eu vou estar fazendo para você, falando o nome dessas pessoas, e você vai respondendo, tá bom? Tranquilo. Então, a primeira pergunta que a gente tem é do Luiz Henrique. Ele pergunta o seguinte: uma reforma agrária mais acesso à terra ainda seria uma alternativa ao combate à fome e à miséria? Necessariamente, né? Eu acredito que, não só acredito, como já está provado que quando você tem uma estrutura fundiária menos concentrada, além de você ter uma diversidade agroalimentar maior, ou seja, um número maior de alimentos sendo produzidos, né, qualidade, então, e culturas, né? Então, não só aqui no estado de São Paulo, não só a cana, os citros e o eucalipto. Então, você ter culturas realmente alimentares, você favorece isso, né? Então, você favorece a produção de FLVs, né? Frutas, legumes e verduras, e sim combate a miséria, porque esse cara que tem acesso à terra, além de produzir o alimento dele, ele produz alimentos que depois vão ser comercializados e tem acesso à renda, né? O que é muito importante porque não é só de comida, né? Então, o campo ele tem essa característica, é muito bacana porque se o cara tem acesso à terra, ele combate a fome e a miséria, né? Mas ele também precisa ter acesso, então a gente também precisa discutir a mobilidade econômica, né, e social desse cara que está no campo. Mas sem dúvida, né, a distribuição de terras é uma das formas mais eficientes da gente combater a fome e a miséria no país, né? Que é um país que, apesar de ter sofrido um êxodo urbano expressivo nos últimos tempos, ainda tem bastante gente no campo, né? E tem, como a gente viu nos números ali da Vigisan, passam fome, sim. Muito bacana. E a Thais Araújo, ela fala o seguinte: eu queria saber se o palestrante tem alguma indicação de livros, conteúdos,
sites ou artigos para estudar mais a fundo sobre esse problema de segurança alimentar no Brasil e no mundo? Bom, como eu disse, o Brasil é o país que começou a discutir fome no mundo, né? Assim, para valer. Você, um dos livros que eu acho que é uma leitura muito bacana, é, que é muito bacana, que é muito que, que traz assim um primeiro escopo do que é a fome no país, é a Geografia da Fome do José de Castro, né, de 1946, que é aquele primeiro mapa que eu mostrei para vocês. É muito interessante, uma leitura muito fluida, assim. Acho que é dura, mas é fluida. Você tem, bom, você tem artigos, um artigo muito interessante que saiu na revista Sun, na verdade, revista Sun de Segurança Alimentar e Nutricional da Unicamp, essa última essa última tiragem deles, eles têm um especial só sobre Covid, né, sobre a pandemia e a segurança alimentar, e dentro tem diversos outros artigos muito interessantes, mas dentro deles tem um artigo do professor Bacarin, que ele discute a hiperinflação dos alimentos que já vinha acontecendo antes da pandemia e a desdobramento dessa hiperinflação durante a pandemia. Então, é muito interessante esse material. Além disso, olhar para a pesquisa da Vigisan, então olhe para fome.com.br, se eu não me engano, mas se você jogar Pensan com 2 S, eles acabaram de publicar. Você tem ainda esse ano, né? Você tem também a Food for Justice, que é que é uma pesquisa também sobre soberania alimentar, sobre segurança alimentar que eu trouxe. É, o que mais? E você também tem relatórios muito interessantes, quer dizer, esse SOF de 2021, né, o Suit of Food Insecurity, da ONU, da FAO, tá muito interessante, traz um debate bem legal sobre como que está a fome no mundo. E por último, uma pesquisa da UNICEF, que acabou de sair, que eu acho que é a pesquisa mais atual, ela não é comparativa, ela não é comparativa com os outros dados que a gente tem, mas ela ela traz um bom escopo do que está sendo, como está a segurança alimentar, principalmente em 2021. Muito bacana, muito bacana. A gente tem duas perguntas complementares, João, que eu vou fazer junta para você de duas pessoas diferentes, tá? Então, a primeira pergunta da Thaisa, que diz o seguinte: os preços dos alimentos básicos da cesta aumentaram muito desde o início da pandemia. Além da insegurança na renda e essa questão do auxílio-desemprego, mas eu queria saber, essa alteração de valor também tem a ver com possíveis impactos de produção de alimentos? Isso é a pergunta da Thaisa. E a do Luiz Vitor vai complementar. Ele pergunta o seguinte: quais os principais fatores que fazem com que o acesso a alimentos de qualidade da população mais carente seja prejudicado? Certo. Então, esse artigo que eu citei do Bacarin, né, como do professor Bacarin, lá da Unesp Jabuticabal, ele debate essa questão dos preços, e não só dos preços dos alimentos que são comercializados também internacionalmente, né? Mas o preço, essa variação de preço no consumo, principalmente de frutos, legumes e verduras, talvez não tenha sido um impacto tão grande com esses extremos climáticos, né? Porque esses extremos climáticos eles começaram a acontecer no ano de 2021, né? Que a gente está vendo as geadas e temperaturas muito altas. Então, são outras variáveis que fizeram com que a gente tivesse essa alta nos preços de alimentos. O Bacarin, nesse artigo, ele faz uma discussão. Então, você tem influências tanto externas, né, quer dizer, da desvalorização da moeda,
quanto pela relação, como a valorização, né, com o aumento de preços de milho, soja e seus derivados, acaba também puxando os outros alimentos, né? Então, frutas, legumes e verduras, arroz, feijão. Pensar que você sempre tem uma dinâmica de ocupação, né, da área produtiva mediante o interesse econômico também, né? Então, tem uma redução no número de hectares produzindo arroz, feijão, você tem uma pressão econômica externa de desvalorização. Então, é uma conta dinâmica a ser feita, mas eu não diria que seria por essa questão de choques. E quanto ao acesso, renda é sempre uma questão, né? Mas nas populações de baixa renda, você também tem um fenômeno chamado deserto alimentar, né? Então, você tem regiões que não têm alimentos saudáveis, e normalmente essas regiões são a periferia. Por quê? Tanto pelo preço desses alimentos, como eu já trouxe, né, que alimentos super ultraprocessados, né, processados são mais baratos, então acabam sendo de mais fácil acesso, quanto acesso mesmo físico, né? Então você ter esses produtos frescos disponíveis ali na região. Então, complementando. Show de bola. O Ibá fez duas perguntas, João. Eu vou fazer logo as duas perguntas dele, tá? Que o Ibá, que é conselheiro do clube e também engenheiro agrônomo. E aí eu vou passar essas duas perguntas para você. Não são complementares, mas como já é da mesma pessoa, eu já passo direto, tá? Diz o seguinte: o Brasil introduziu o Objetivo Sustentável número 2, o Fome Zero. Em 2012 se aprovou os 17 ODS e se estabeleceu metas até 2030. Como estão o cumprimento dos compromissos determinados do Brasil? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é: quem está detendo os patrimônios genéticos das sementes de nossos alimentos? Rapaz, a segunda pergunta é. As duas foram. Muito obrigado, Ibá. Gostei das perguntas. Muito, muito bom. Bom, nós não estamos no caminho, né? Inclusive, o primeiro ato, eu posso estar sendo hiperbólico, mas se não foi o primeiro, foi o segundo ato do atual presidente, foi acabar com os conselhos, né? Então, a gente estabeleceu a briga com a fome, né? E os conselhos, para a gente ter uma ideia, foram criados na época ainda do Getúlio, né? Então, são conselhos muito antigos, né? Políticas de segurança alimentar muito antigas. Não foi feita foi tirar eles, né? Foi acabar com eles. Então, isso agrava muito esse combate. Se a gente juntar isso com o PEC do teto de gastos, né? E com uma inflação acumulada, tá difícil, assim, a briga tá difícil, porque nós não temos muita. Se não fosse a sociedade organizada, né? Então a gente está vendo que tem muita, por exemplo, o padre Júlio Ancelotti aqui, por exemplo, a criação de cozinhas comunitárias que vamos botar assim, foi uma tecnologia muito usada no começo do Instituto Fome Zero, né? Mas que precisa deixar claro que o existencialismo não combate a fome, né? Distribuição de renda, acesso à renda combate a fome, né, na população. Mas é isso, como a gente não tem o poder, as esferas de poder federal, estadual organizadas, a gente está muito deficitário nesse combate. Se não fosse a sociedade organizada, esse é um problema. E o patrimônio genético, essa é uma essa é uma discussão muito muito importante, né? Porque realmente a gente atualmente no mundo, não só no Brasil, você tem a detenção do patrimônio genético por meia dúzia de empresas, né? E duas ou três holdings que
e que já tivemos casos de empresas processando pequenos produtores no México porque encontraram genes manipulados geneticamente por ela em cultivares milenares, né, desses pequenos produtores. Então é uma briga que está sendo discutida no mundo como um todo. E no México, inclusive, se eu não me engano, em 2019 passou uma lei que não pode mais plantar milho geneticamente modificado. Essa briga é uma briga muito interessante porque o centro de origem, né, ou seja, da onde é registrado a origem do milho, enquanto esse milho moderno que a gente conhece, né, é ali da América Central e da região do México. Então, esse debate de quem possui a genética e a sabedoria, né, das plantas é muito interessante. No Brasil, a gente tem muita gente que é guardião de semente, tem muitos movimentos, e que são muito importantes para a gente conseguir fazer a manutenção, né, desse pool genético, dessa sabedoria aí que vem passando entre gerações através de semente. Ok. A Vitória, ela pergunta o seguinte: vale investir na educação e profissionalização desses produtores ou o suporte do governo é a melhor solução? Já que, como foi mencionado, muitas vezes trabalham nisso a vida toda, mas são analfabetos e não têm muita noção de cadeia produtiva. Isso é complicado, né. Eu acho que essa é uma das questões, né, se a gente está debatendo o desenvolvimento sustentável do Brasil, eh, quer dizer, eu vou botar dinheiro, né, diretamente nesse sistema ou eu vou dar acesso? Eu acho que um não anula o outro, tá. Um é necessário em uma certa medida e o outro também. Claro que educação é um fator preponderante disso, né. Então, se a gente tivesse uma população rural com mais acesso à educação, esse diálogo seria facilitado, vamos colocar assim. Se a gente tivesse, e aí eu estou dizendo na formação básica, né. Se a gente tivesse, essa população rural de pequenos produtores com acesso à educação superior, ia ser melhor ainda, né. A gente tem alguns cursos, como esses no Brasil, né, no Paraná, o MST tem um curso de formação superior em agroecologia muito interessante. Então, assim, eu acredito que sim, a gente precisa investir nos 2, não dá para investir só um, só que é muito complicado falar da fome, é muito complicado falar da falta de acesso à educação, porque a fome, ela é instantânea, ela está acontecendo agora, né, então botar dinheiro no campo para o campo ter uma maior autonomia para produzir, para conseguir comer, é uma necessidade, né, se desenvolver, é uma necessidade que está acontecendo agora, mas também não dá para parar de investir em educação. Então é isso, o PEC do teto de gastos é a PEC bomba do desenvolvimento no Brasil, e que se não for revogada, a gente vai se atrasar aí, né. Como eu te mostrei nos mapas, a gente está em segurança alimentar de 2004, só que não só em segurança alimentar, a gente está em extrema pobreza de 2004, a gente está com diversos indicadores socioeconômicos que voltaram para 2004. Então, 20 anos. Realmente isso é muito grave e é triste ver que o nosso país regrediu tanto. A Luana fez uma pergunta muito interessante, João, que tem a ver com um pouco do nosso evento e também da proposta da SAI, que é pensar uma nova engenharia a partir dos jovens. Nós, como engenheiros, podemos mudar esse cenário sem depender do governo? E se sim, como faríamos isso? Certo. Eh, Aí tem uma discussão que não é só da engenharia, mas também uma discussão econômica, né, e de política econômica.
sempre tem como, né? Eu acho que o terceiro setor tem a sua importância dentro do desenvolvimento e solução de diversos problemas. De qualquer forma, eu acredito que o Estado é muito importante no aporte de verbas, né? Por que que eu digo isso? Porque o Estado, ele economicamente falando, ele está disposto a passar a se expor a riscos mais do que o terceiro setor, né? Então, isso é um clássico. Então, o Estado se expõe, desenvolve tecnologias e depois o mercado quer privatizar essa tecnologia que a duras penas o Estado investiu. Eu acho que sim. Eu acho que a gente, enquanto terceiro setor, pode se organizar. Então ter empresas que desenvolvam softwares de campo, que sejam com designs voltados para o usuário, que facilitem, né, essa comunicação, como eu já trouxe, tecnologias para pequenos produtores, né, seja para irrigação, para controle de praga, para, bom, uma série de fatores, né, produtivos dentro do ambiente agrícola. Acho que sim, mas o Estado sempre vai ter uma função muito importante desse processo, até porque a capacidade de aporte dele e de tomada de risco é muito grande. Bacana, bacana. Temos duas perguntas finais, tá? O pessoal está aí mandando pergunta, a gente vai encerrar essas duas perguntas finais, por causa também do nosso tempo, também do horário do almoço, também para não atrasar o cronograma da tarde. O Luiz Edmundo, ele primeiro parabeniza você e fala, João, parabéns pela completíssima e impactante apresentação. E ele pergunta, primeiro, você conhece a experiência do Dom Mauro Morelli na Baixada Fluminense? Não. E positivo, qual a sua avaliação dos resultados por ele alcançado? E a segunda qual a possibilidade de se promover, através da logística reversa, o reaproveitamento de desperdício alimentar de restaurantes, supermercados e centros de abastecimentos? Desculpa, como foi? Qual é o nome do rapaz que me fez a pergunta? Luiz Edmundo. Luiz, muito obrigado pela pergunta e pelo elogio. Desculpa, eu não conheço o Dom Mauro. Anotei aqui o nome, vou pesquisar depois. É, e eu não consigo avaliar o que ele está fazendo, né? Mas pelo nome eu acredito que seja um cara que está brigando com esse problema crônico nosso da fome. Bom, quanto ao resíduo, né, com desperdício alimentar, uma das soluções que foi criada era os bancos, né, de alimento. Então, eram pontos de coleta de alimento, então não só de resíduo, né, de resto, de sobra, mas também de produtos para distribuição, para consumo. E ele era promovido a nível municipal, né? Então você tinha pontos de coleta e redistribuição. É um bispo que faz trabalho na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Bacana, vou dar uma olhada depois. Mas assim, você tinha esses pontos de coleta e distribuição desses resíduos, né? Hoje em dia o mundo desperdiça cerca de 1/3, né, dos alimentos produzidos, um pouco mais que 1/3. Então é muito expressivo. E esses bancos de alimento, eles funcionavam como um ponto mediador, né, entre essa relação da sobra de alimentos e de redistribuição para os necessitados. Essa discussão é uma discussão muito difícil, né, porque também tem uma questão da vigilância sanitária, do risco, da inocuidade do alimento, né, inocuidade aqui estou me referindo à contaminação ou não por micro-organismos, né, e a segurança desse alimento. Mas, sem dúvida, é uma questão que ou se reduz ou se repensa a forma de distribuição e acesso, né. Então era isso, mais ou menos.
João, se me permite complementar com uma coisa, há pouco tempo eu descobri que existem alguns aplicativos, né, de alimentos. Por exemplo, restaurantes que vão, às vezes, a comida tá boa, só que assim, o restaurante faz a comida pro dia. E aí, né, muitos restaurantes acabam jogando essa comida fora, porque não vendeu ou não tem quem destinar. E aí existem alguns aplicativos que fazem a venda dessas comidas, né, que são boas, mas que vão ser jogadas fora porque não venderam a um preço muito mais em conta para as pessoas comprarem e entregam até em casa esse aplicativo. Eu sei que ele é muito popular na Europa, no Brasil eu não sei como é que tá, mas Europa e alguns países da América ali do Norte e Ásia também já é bem comum isso. E eu descobri isso por causa de amigos que viajam muito e para ter mais barato utilizar essa alimentação. Então, você acha que essa seria uma solução também prática da sociedade que a gente possa adotar? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu acho que, né, Caio, eu acredito que, como eu trouxe, aplicativos são. Eu acredito que assim, a tecnologia não vai resolver, mas ela ajuda, né? E essa ajuda é muito bem-vinda, principalmente quando a fome, porque ela não tem diálogo com a fome, né? Então, esses aplicativos, eles são necessários e sem dúvida ajudam nessa redistribuição de uma forma mais orgânica, vamos botar assim, e mais eficiente desses restos de alimentos que são, ou até não são nem, como você mesmo colocou, né? Não são nem sobras, né? São alimentos que foram produzidos e ninguém comeu e tá ali. É, eu tô vendo aqui que a Gisele quer saber qual é o nome do app, eu também gostaria de saber, porque, né? Olha, eu vou colocar escrito porque é em inglês, é o Bacana. que eu conheço, mas tem o Too Good To Go, Too good que, to go. que eu já ouvi falar. Que esse é bastante conhecido também. Então, esse, por exemplo, ele permite que você retire no restaurante. Você compra pelo aplicativo por um preço e tira. Mas, o IBA, eu vi que você está falando que foram desativados, né? Mas tem outros que surgiram. Mas, como eu falei, é muito comum fora do país. Como eu tenho contato com muita gente fora do Brasil, como Portugal, pessoas que estão na Inglaterra e coisas do tipo, Sim, lá é bastante comum isso. eu acredito que o Ibá e o Luiz estão apontando que a questão do Fome Zero, né, que foi Ah, no sim, primeiro governo do Lula, junto. sim, e a questão dos restaurantes populares, que é verdade, né? Essa briga pelos restaurantes populares, né, que são restaurantes que oferecem comida de qualidade, nutricional, né, e saudáveis por preços acessíveis, eles têm uma importância muito grande, né? E além disso, eh, essa questão do Fome Zero no primeiro mandato, né, do governo Lula, que trouxe diversas tecnologias sociais e do Estado de combate à fome e que são importantes até hoje. Quer dizer, uma das formas da gente também combater a fome é, querendo ou não, reaplicar essas tecnologias que foram aplicadas em essas políticas públicas, né, e tecnologias sociais que foram aplicadas em 2004. Muito bacana. O pessoal está comentando aqui sobre isso. Realmente teve muitos que foram desativados, restaurantes populares. A Gisele falou que o da Avenida Brasil voltou, aparentemente. E o Dom Mauro Morelli foi do Comitê Permanente de Nutrição da ONU, presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E o Bibá falando, gente, muitas contribuições, muita coisa bacana, dá vontade de ficar aqui falando o tempo todo sobre isso, porque realmente é um assunto muito interessante, muito importante, e que a gente, se deixar, fica aqui o evento inteiro falando sobre. Então, eu vou para a última pergunta, ô João, que foi do Taranto, que está sempre contribuindo com a gente aqui na SAI, é um dos responsáveis por ajudar a gente a manter a SAI e fazer o evento acontecer sempre. E ele está perguntando sobre a questão de disponibilização do material, se seria possível você disponibilizar material para o pessoal que está aqui participando, Claro. porque provavelmente muita gente vai querer usar esses dados para poder falar sobre, e até mesmo começar debates sobre a segurança alimentar e todos esses dados e informações que você trouxe para nós.
Certo. Uma forma que a gente pode fazer, eu deixo aqui meu e-mail para quem quiser o material. Eu vou mandar também para o Taranto a apresentação. E além disso, tem muito material também, Luiz, no site do Instituto Fome Zero, né? Então, www.institutofomezero.org.br. Então, lá tem mais lives com temas mais específicos da insegurança alimentar e também outros materiais para leitura. Um acervo muito interessante, tá? E quanto à apresentação, eu disponibilizo, eu eu gero um PDF dela e mando para vocês. Muito bacana. Então, o pessoal que quiser solicitar aí o material, o João botou aí o e-mail dele, também vai estar disponibilizando para o Taranto. O Taranto também depois você pode estar ajudando a gente nessa questão do material, ok? E muito obrigado, João, pela palestra, por esse momento incrível que a gente pôde conversar e debater sobre segurança alimentar. O pessoal aqui só elogiando no chat ao longo da sua intervenção, que foi incrível. Então, em nome da SAI e do Clube de Engenharia, que me deu a oportunidade de mediar essa conversa com você, eu agradeço a sua disponibilidade, a sua participação no evento. Muito obrigado pela oportunidade de falar aqui com vocês e muito obrigado mesmo pela recepção, Caio. Nada. Luiz, é com você agora. Galera, gostaria de deixar meu agradecimento pela participação de todos, pela contribuição de todos no nosso evento. Até mais.